Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, nono A, nono B. Hoje nós iremos então dar início, eu vou dar início à introdução da Segunda Guerra Mundial. Na última aula nós trabalhamos a ascensão dos governos totalitários, o que aconteceu então entre 1919 e 1939, que foi o período chamado entre guerras, né? Então a Primeira Guerra Mundial acabou em 1919 e a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939. Então esses 20 anos aí, 1919 até 1939, é chamado período entre guerras, que foi o período em que surgiu então o nazismo e o fascismo e todo o sentimento de revanchismo, no qual a Alemanha e a Itália vão iniciar então a formação dos governos totalitários, né? E o nazismo e o fascismo vão se fortalecer, vão crescer e vão ganhar destaque. Muitos adeptos, muitos partidários vão apoiar o governo fascista e nazista. Esse período entre guerras, então, nós compreendemos então como um período de 20 anos, né, 1919 a 39, onde ocorreu então uma série de transformações sociais, onde as nações europeias vão começar a se reerguer, né, do pós-guerra, onde a sociedade estava enfraquecida, né, economicamente, psicologicamente, socialmente. As pessoas estavam com seu íntimo muito fragilizado. E nesse sentimento de fragilidade vai surgir então esses governos totalitários aí que vai impulsionar então vai impulsionar então a ascensão dos governos totalitários do fascismo e do nazismo. Porém, nós temos que entender que a Segunda Guerra Mundial ela vai ser impulsionada por uma série de outros fatores, né? Nós temos o revanchismo, né, alemão, onde a Alemanha, como perdeu a Primeira Guerra Mundial, vai tentar anexar outros territórios, vai tentar buscar buscar uma forma de estar contornando a sua situação de crise. Porém, nós temos aí a luta, né, a busca pelo imperialismo, a busca pelo colonialismo, que vai ser um dos fatores principais da Segunda Guerra Mundial. Então, no texto que eu passei para vocês, nós temos ali um mapinha mental, né, onde tem esses mapinhas mentais que eu passo para vocês, gente, eu acho muito interessante porque é uma forma de estar resumindo o conteúdo, tá? Então, nós temos ali primeiro, no mapinha mental, nós temos a divisão, então, na Segunda Guerra Mundial, o grupo dos aliados e o grupo do eixo, né? Os aliados, de um lado vai estar a Grã-Bretanha, como principal país, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, contra a Itália, o Japão e a Alemanha. Então, nós temos ali alguns pactos, né, que foram exercidos. Depois, logo abaixo, o pacto de não agressão, temos as fases da guerra, a Segunda Guerra Mundial, enfim. Depois eu vou explicar direitinho o mapa. Por quê? Primeiro nós temos que entender a Segunda Guerra Mundial para depois entender o resumo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos lá. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ocorrer de fato, vai iniciar em dia 1º de setembro de 1939 e vai terminar dia 8 de maio de 1945. E em 2 de setembro no Pacífico, ou seja, lá no Oceano Pacífico. Então, a Segunda Guerra Mundial, então, as operações vão envolver 72 municípios, 72 países, tá? Que vão estar envolvidos diretamente e indiretamente na guerra, entre os quais a Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética vão estar combatendo a Alemanha, Itália e Japão. Deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos, né? A gente calcula que
cerca de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares foram gastos durante a Segunda Guerra Mundial. As causas, o que motivou a Segunda Guerra Mundial? Entre os fatores, então, está o descontentamento da Alemanha, né, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha ela não se conformava que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, ela ficou aí nesse período entre guerras aí tramando, né, tentando pensar então no revanchismo, ter uma revanche contra os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha ela foi declarada a única culpada, né, do conflito no final da Primeira Guerra Mundial. Ela teve as suas forças armadas reduzidas, teve que pagar indenizações aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Isso provocou uma fragilidade econômica na Alemanha, né? Uma alta inflação também, que acabou levando a crises econômicas. E quando a gente fala de crises econômicas, a gente fala de problemas sociais, ligados à pobreza, doenças, à fome, né? Então, na década de 20, então, vai surgir uma série de movimentos sociais radicais, como o nazismo, né, que eu já falei para vocês, liderados por Hitler, que vai conquistar parte da população falando que ele tinha um plano e que a sociedade alemã ela tinha que elaborar um plano e que eles eram superiores e que eles precisavam se vingar de tudo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Então Hitler, né, com as ideias de Hitler, né, ele vai instituir a defesa do nacionalismo alemão, né, a ideia de que eles eram descendentes dos arianos, né, que era uma raça superior que as demais e que eles tinham que submeter ao mundo, né, e eliminar todas as raças que estavam na Alemanha, que segundo ele eram raças inferiores e que mereciam morrer. Então ocorreu nesse momento aí o Holocausto, né, onde ele vai acabar matando milhares de judeus, milhares de estrangeiros, homossexuais, ciganos, ou seja, todos que não eram alemães, ou até alemães com problemas com deficiência física ou problemas mentais vão ser mortos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Isso, né, foi o chamado Holocausto. Ou seja, assassinatos em massa, né? Igualmente foram condenados também, né, durante o Holocausto, comunistas, né, que esqueci de falar, uma perseguição, né, implacável contra os comunistas. Então, hoje é só uma introdução, tá, pessoal? A Segunda Guerra Mundial nós temos que analisar ela de uma forma bem devagar, bem concisa, para que vocês tenham um bom entendimento do que foi e quais foram as fases da guerra, porque a Segunda Guerra Mundial ela não é difícil de entender, mas ela tem várias fases. Então eu vou fazer de uma forma com que vocês entendam bem legal, bem fácil, que vocês tenham uma compreensão de fato do que foi a Segunda Guerra Mundial e como ela ocorreu. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula de hoje, eu apresento para vocês só o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que causou a Segunda Guerra Mundial. Como atividade, eu quero, antes de explicar, eu vou explicar esse mapa mental aqui para vocês. Eu quero que vocês copiem esse mapa mental, façam no caderno de vocês, tá? Vai valer uma nota, tá bom? Esse mapinha mental, que é importante para vocês terem em mente o que foi a segunda, para vocês gravarem. Depois apontar as características da Segunda Guerra Mundial, quantos países foram envolvidos na guerra, quantas pessoas morreram, quanto foi gasto, quais as causas da Segunda Guerra Mundial e o que foi o Holocausto. Ok? Por hoje é só, tá, gente? É só isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós continuamos a trabalhar sobre a Segunda Guerra Mundial, onde eu vou trabalhar as fases da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.